Olá, olá, o tema do vídeo de hoje é Black Metal e a relação com ideologias extremistas. Antes de começar o vídeo, quero agradecer a todos que estão apoiando o canal. O apoio de vocês é fundamental para eu continuar isso aqui. Então, se você gosta desse canal ou desse tema aqui, já deixa o joinha e também se inscreve no canal caso você ainda não tenha se inscrito. E já vamos começar. Então, a ideia desse vídeo aqui é analisar o Black Metal e até onde pode ir essa busca incessante por autenticidade radical. E eu já quero tirar uma coisa da frente aqui. Essa ideia de que o Black Metal é ligado por ideologias extremistas ao nazismo é totalmente falsa. Então, assim, uma minoria se apropriou do Black Metal para promover ideologias extremistas como o neonazismo ou o neofascismo. Mas a verdade é que a maioria do movimento, principalmente essa essência mais rebelde, vai ser ressignificada em movimentos antifascistas. E isso acontece inclusive aqui na América Latina, que vão utilizar o Black Metal como uma ferramenta de resistência decolonial. Então eu não quero ficar fazendo um mistériozinho aqui e revelar isso só no fim do vídeo para que eu tenha mais tempo de visualização do YouTube, porque eu sei que muita gente não chega no fim do vídeo e pode acabar associando ainda mais esses movimentos extremistas ao movimento. A minha intenção é justamente fazer o contrário, beleza? Então vamos lá. Black Metal, cunhado ali pelo segundo disco do Venom, 82. Eu tinha um aninho aqui quando essa desgraça surgiu. E essa primeira fase do Black Metal vai vir dessa fusão, né, de bandas com muita velocidade, como o Motorhead, que tem vídeo aqui no canal, e também o Punk, que também tem vídeos aqui no canal, junto com essa temática ocultista ali, empregada pelo Black Sabbath. Então o Black Metal não era um gênero totalmente distinto. Ele era ali um movimento dentro desse grande guarda-chuva do metal extremo e vai ser caracterizado por essa produção crua, com esse vocal agressivo e essa atitude geral ali de confronto e de provocação. 4 pilares aqui legais do Black Metal para vocês conhecerem. Venom, Death Ray da Suécia, criada pelo Curso, foi um dos primeiros aí a ter aqueles vocais mais agudos, mais gritados. Aí a gente vai ter o Hellhammer e também o Celtic Frost, que são lá da Suíça, eu já comentei o processo de gravação deles também no vídeo passado. E também a gente vai ter o Merciful Fate lá na Dinamarca. Então eles foram bem influentes principalmente nessa estética visual e por esse uso pioneiro aí do Corpse Paint, pelo vocalista King Diamond, que buscava aí essa aparência fantasmagórica no palco. E se você tem interesse em um vídeo só sobre Corpse Paint, comenta aqui embaixo. Enfim, nessa primeira onda ali, o satanismo era essa ferramenta de provocação. Então a maioria das bandas vai utilizar esse tipo de tema satânico para aporrinhar ali aquela moralidade cristã conservadora, principalmente aquela que dominava ali na era Thatcher da Inglaterra, que eu já comentei no vídeo do Motorhead, e também do Reagan lá nos Estados Unidos. Então não era uma crença ali no capiroto, no mochila de criança, o pé preto, o tinhoso, o sete peles, o encardido, o pé de bode, o Lúcifer da Shopee, o cachorro magro, o estagiário do inferno, o tranca-rua, o cacará do breu, o bucho de brasa, o rabo quente. Não tinha nada disso. E aí no começo dos anos 90 vai chegar uma galera muito tranquila que vai codificar o Black Metal realmente como um gênero distinto. Então a gente vai ter o Mayhem, a gente vai ter o Darkthrone, a gente vai ter o Burzum, a gente vai ter o Emperor. E aqui vai ser definido esse som canônico também, que eu deveria ter dito no vídeo passado sobre a sonoridade podreira do Black Metal, que é essa ideia aqui do tremolo picking. Vou deixar aqui um amigo que fez um tutorial bem bacana disso. Tremolo picking. Play an E power chord. Open E, second fret of A. Then down strum. Only hitting those two strings. Do the same, but with an up strum. Then get used to down strumming, then up strumming, one after the other. Slowly build up the speed. Então isso vai criar essa parede de som mais densa, mais hipnótica e buscando essa dissonância, sair daquele corretinho ali. A gente vai começar também a ter os blast beats na bateria e essa produção aí intencionalmente de baixa fidelidade. E aí o Euronymous vai ser essa figura central aqui que vai desenvolver esse conceito do acorde cheio ao invés de usar power chords. Então ele vai tocar aqui o dozinho normal mesmo, puxando de baixo para cima, ao invés de tocar a power chord assim. Então ele vai conseguir utilizar mais as cordas da guitarra como um todo para gerar essa dissonância junto com a distorção. Quando você toca todas as cordas com distorção, vai dar essa dissonância maior. Só que essa cena ela vai sair do palco e vai para o mundo real. Então essa oposição ali ao cristianismo vai deixar de ser apenas ali aquele tema lírico, mas vai se tornar uma guerra declarada contra essa religião estrangeira que estava sendo imposta à força na Noruega, que é pagã. E essa radicalização vão ter alguns eventos que vão definir essa imagem pública do gênero. Então a gente vai ter aqui o suicídio do Dead do Mayhem, e como muitos sabem aí, o Euronymous encontrou o corpo, e ao invés de respeitar, foi lá, tirou foto, colocou na capa lá do bootleg, e que solidificou essa cena como algo perigoso. E o Euronymous aí, como uma demonstração de karma, vai acabar sofrendo o mesmo destino pelas mãos do babaca, do Varg e do Burzum. Então esse crime ali expôs as tensões ideológicas dentro da cena, atraiu ali a atenção de uma mídia internacional, e selando então essa reputação do Black Metal como subgênero mais violento e controverso aí do metal. Também a queima de igreja,
igrejas, em 92, que também foi coisa do Wagner e do Burzum. Também teve o Sam of the Emperor ali relacionado. Então eles vão queimar algumas igrejas de madeira ali, que eles consideravam símbolos dessa opressão cristã e dessa cultura nórdica ali ancestral. Fora a loja de discos, a Helvet, que eu já comentei no vídeo passado, que vai ser esse ponto de encontro onde essa ideologia e essa estética vão se solidificar nesse círculo ali fechado e exclusivo, e que vai ser chamado aí de Inner Circle. Então aqui a gente tem alguns conceitos que começam a gerar confusão nas pessoas. O primeiro deles é o Corpse Paint, que tem o objetivo aí de criar essa imagem desumana, mais fantasmagórica, mais ameaçadora, e que vai tender a dissociar a cena para algo diferente. Também a gente tem aquela produção lo-fi que eu já comentei no vídeo anterior, que vai buscar também afastar as pessoas do gênero através da sonoridade. A gente tem também os temas líricos. Então é claro que aqui a gente vai falar de um anticristianismo bem radical. Então os temas vão se ramificar entre o satanismo, o paganismo, que vai ter ali uma forte influência na mitologia nórdica, a misantropia, que é esse sentimento de ódio, desconfiança, desprezo pela humanidade em geral. A gente vai ter uma exaltação dessa natureza selvagem e também da mitologia em geral. E a gente vai ter essa filosofia do Nietzsche, que é o Übermensch, que é conhecido aí como sobre-homem ou super-homem. Então a ideia é ir além das limitações convencionais da condição humana, rompendo com valores tradicionais e normas morais que o Nietzsche via como restritivas. Então o sobre-homem é um ser que busca a autossuperação, a afirmação da vida e a criação de sua própria ética, livre das amarras das tradições moralistas. Então a ideia é que é um ideal de humanidade que transcende as concepções convencionais e busca uma expressão mais plena e autêntica da existência. Então isso vai fornecer uma base intelectual para essa rebelião individualista e contra essa moralidade de rebanho ali do cristianismo. Só que olha que coisa, o Nietzsche nunca defendeu ideias racistas, antissemitas ou nacionalistas. Ele era o contrário disso. Ele criticava o nacionalismo alemão ali no seu tempo, ele era hostil ao antissemitismo e também ridicularizava o militarismo da época. Só que após a sua morte em 1900, essa desgraçada aqui da irmã dele, a Elizabeth Foster Nietzsche, ela era simpatizante do nazismo e era casada com um antissemita radical. Ela vai editar a obra do Nietzsche e distorcer os escritos para encaixar eles em ideias nacionalistas e radicais. Então o nazismo vai se apropriar do termo Übermensch e vai transformar nesse mito de superioridade racial ariana, o que é uma adulteração grosseira das ideias do Nietzsche. E o pessoal do black metal vai utilizar o Übermensch de acordo com as ideias do Nietzsche, como uma figura filosófica relacionada à força individual, à transcendência e à rejeição da moral cristã. Então isso é bem importante que vocês compreendam. Só que aí vai vir essa apropriação ideológica então. Então o NSBM, conhecido como National Socialist Black Metal, vai surgir ali no começo dos anos 90, diretamente aqui do nosso mongolzão preferido, o Varg Vikernes. Então nessa transição de algumas bandas do satanismo para o paganismo, vai ser esse ponto onde vai ocorrer essa apropriação, nessa transição. Então nessa transição vai ocorrer essa dissonância. Então enquanto o satanismo está ligado ali a essa antítese cristã, o paganismo vai oferecer esse terreno fértil para a construção de uma identidade pré-cristã e autenticamente europeia. Então eles vão lá para o passado para buscar essa autenticidade. E essa ideologia nazista, principalmente ali com o Himmler e também o que a gente chama de sociedade Thule, eles vão se apropriar dessa mitologia germânica e também a mitologia nórdica para construir essa identidade racial ariana, baseada aí nessa ideologia do Volksket. E essas bandas aqui vão seguir essa mesma ideologia de pensamento. Então eles vão comentar que o paganismo alemão não é apenas uma religião, é uma expressão genética ou também racial que faz parte do sangue branco europeu. Então o paganismo, que é o conceito religiosamente neutro, ele vai se tornar um cavalo de Troia para contrabandear esse neonazismo para dentro desse nicho da subcultura. Então essa ideologia central ali do NSBM, ele vai combinar a sonoridade do black metal com as ideologias neonazistas, também neofascistas e de supremacia branca. Então os temas ali vão incluir esse antissemitismo virulento, essa oposição ao cristianismo, que é visto como uma religião judaica que enfraqueceu a Europa, também vai ter essa glorificação para o Terceiro Reich e o interesse por esse ocultismo nazista. E aí a gente vai ter algumas bandas como a Absurd, que era da Alemanha, que vão ser conhecidos não apenas pela música, mas também pelo assassinato de uma pessoa chamada Sandro Beyer, em 93, pelos membros. Nossa senhora.
A gente vai também ter o Graveland, da Polônia, que vai utilizar o paganismo eslavo e essa ideologia aí de extrema-direita também, fora esse antissemitismo ali explícito quando faz alguma entrevista. Vai ter também o Burzum na Noruega, que vai dizer que embora a sua música não seja política, essa ideologia pessoal que ele manifestou muito em escritos e declarações, vão transformar ele em um ícone aí do movimento. E vão ter outras bandas aí também. O Der Stürmer na Grécia, o Grand Belial Ski nos Estados Unidos, o Peste Noir na França e o Nocturnum Mortum ali na Ucrânia. E essa cena ela vai transcender a música. Então ela vai funcionar como uma rede social e também política para essa extrema-direita global. Então festivais aqui como Asgard's Ray vai juntar toda essa mongolada aqui. Então esse festival vai começar em Moscou, mas depois vai se estabelecer em Kiev, lá na Ucrânia, que é um ponto de encontro para muitas pessoas que seguem essa linha. Então esses eventos aqui vão conectar músicos, ativistas, até membros de grupos paramilitares, como o batalhão aqui Azov. E aqui a gente vai ver aqui, ó, a Ucrânia é o único país a ter nas Forças Armadas um batalhão neonazista. Então essa cena cria essa identidade cultural compartilhada que vai fortalecer esses laços ideológicos e que de outra forma eles estariam isolados. E infelizmente a gente tem uma cena de NSBM aqui no Brasil também, e é inclusive uma das mais ativas no mundo, que mantém fortes conexões e colaboram aí com bandas de 35 países através aí de álbuns split, que são esses discos ali com músicas de várias bandas. E você vê como essa galera é perturbadinha. Então essa ideologia do ódio dessas pessoas geralmente vão transbordar em violência real. Então aqui a gente tem o cara do Peste Noir, o Famine, ó a carinha do perturbado aqui. Então ele vai agredir um homem em 2018, vai ser preso e ele vai fugir para onde? Para a Ucrânia. Mas aí ao retornar para a França depois, ele é preso e que fique lá por muito tempo. Outro aqui, aquela banda Absurd que eu comentei antes, que assassinou ali o Samuel Baer com 15 anos de idade. Os caras tiveram uma falta de remorso num nível que colocaram na capa de uma das demos uma foto do túmulo do Samuel. E aqui então a gente vai ter o nosso contra-ataque, essa resistência antifascista que é a maioria na cena. Então é crucial entender que a grande maioria das bandas de black metal não tem conexão com o nazismo algum. Muitos deles são apolíticos, focados apenas aí na estética, na música, ou vão adotar essa postura mais anarquista, ou também libertária individualista, mas não extrema direita. Então, como eu já falei antes, o NSBM é um movimento pequeno, mas o problema é que ele é muito organizado, que mancha a reputação do gênero como um todo. Então nós que abolimos tudo isso também precisamos ser organizados. E se a gente for ver os artistas ali prominentes da cena original, eles ali, embora controversos, eles também rejeitavam o nazismo. Então o próprio Euronymous, apesar de ele flertar com umas imagens totalitárias em entrevistas, ele tinha inclinações comunistas e vai ser xingado pelo Wagner do Burzum como um comunista lapão. Então esse movimento ali do NSBM vai ser muito rechaçado e também condenado pelos artistas ali mais importantes da cena. Então aqui a gente tem um nazistinho apanhando para dar aquela alegria, e como a gente sabe, a cena do black metal aqui com todas essas bandas vão trazer essa influência muito ali do punk e do hardcore também, que são gêneros com profundas raízes antifascistas e também de esquerda. Tá bom aí, senhor Digão? E essa influência vai permear várias bandas. Aqui o Sodom, sempre postura pacifista, antifascista, com letras aí que criticam a guerra e a opressão. Também o Creator aqui, com essa mesma postura. E aqui no Brasil, a cena ali pioneira dos anos 80 já tinha esse forte componente de esquerda. Então membros aqui do Sarcófago, essa galera linda aqui, eles eram ligados ao Partido Comunista e juntos com essa banda aqui, a Mystifier, eles vão trabalhar de forma bem ativa para expulsar os skinheads nazistas da cena local. Na Colômbia, a gente vai ter o movimento Ultra Metal, que era uma expressão ali da classe trabalhadora contra essa dominação ali política e também a violência social. E com uma resposta direta aí contra o NSBM, a gente vai ter o movimento Red and Anarchist Black Metal, que vai ser uma oposição direta ao fascismo, usando a estética e a sonoridade do black metal para promover as ideologias da esquerda, como o anarquismo, o comunismo, o socialismo, o feminismo também e o ambientalismo. Então algumas bandas aí para vocês irem atrás, o Panopticon, dos Estados Unidos. Então é um projeto desse rapaz chamado Austin Lin, que vai misturar black metal com música folk e também o bluegrass americano, com letras aí sobre a história da luta dos trabalhadores, o anarquismo também, e que vai falar também sobre toda essa destruição ambiental na região dos Apalaches, que é toda essa região aqui leste dos Estados Unidos. A gente vai ter também aqui o Wolves in the Throne Room, também dos Estados Unidos, com esse logo aqui fantástico. Se alguém conseguir ler isso aqui, diz nos comentários, mas eles vão ser focados nesse
ecologismo mais radical e também uma crítica com essa sociedade industrial, criando aí esse som mais atmosférico e também imersivo que busca essa reconexão com a natureza. Olha aí, é uma banda biofílica, olha que coisa linda. Floresta, luz difusa, água, movimento da água, coisa linda demais. E a gente vai ter também esse pessoal aqui do Downraid, que são do Reino Unido, que são uma banda aí explicitamente antifascista, também anarquista, que vão ter letras aí falando sobre luta de classes, sobre solidariedade e também a necessidade de uma revolução social. Então esse movimento do Red Anarchist Black Metal cresceu de forma bem significativa depois dos anos 2000, principalmente ali através da internet, e hoje é uma força cultural bem potente que está reivindicando de volta o gênero para as pautas progressivas. Então vejam que aqui existe uma luta e que por mais que o pessoal do NSBM seja um público pequeno, eles geram muita encrenca. Então esse pessoal precisa ser combatido com todas as nossas forças. Esse é o melhor vídeo que eu já fiz. Tô até emocionado aqui, cara. Muito foda. Muito foda, né? Vou continuar aqui. E aqui a gente volta para América Latina. Aqui essa hostilidade do black metal ao cristianismo, ela vai ter esse aspecto político específico e também bem poderoso. Porque aqui o cristianismo não é apenas uma instituição religiosa dominante. Ele é o principal símbolo da colonização europeia. Ele também é um símbolo da destruição da cultura indígena e também dessa imposição violenta de uma visão de mundo estrangeira. Então, quando uma banda latino-americana adota esse discurso do black metal, esse discurso anticristão, ele vai ser sim um ato de resistência anticolonial também. Então, assim como a religião foi violenta e foi extrema, o metal extremo vai ser uma forma de decoloniação extrema também, desafiando esses efeitos contínuos do colonialismo. Então, essa cena latino-americana ela vai refutar essa ideia de que o black metal é um movimento só branco e só europeu. Ela vai pegar essa fórmula da segunda onda norueguesa, que é essa rejeição ao cristianismo, o retorno a um passado pagão, esse orgulho da herança local, que o pessoal ali da Europa tinha muito, e eles vão colocar isso em um contexto de colonização. Então a gente vai ter aqui bandas como uma Weezer e também o Yacht Miklan. A gente pode ver aqui várias fotos ressaltando, né, sempre no fundo, esse passado sul-americano. Então eles não estão simplesmente imitando o black metal europeu. Eles estão usando as mesmas ferramentas para criar uma batalha parecida. Mas olha só, com implicações políticas e históricas muito mais concretas. Então elas vão inverter esse espelho. A escuridão e essa brutalidade não vai ser contra demônios abstratos, mas vai ser sobre essa violência real da história colonial, que na minha opinião é muito mais poderoso. Então a gente vai ter aqui o Sepultura, o pessoal tudo novinho aqui, o pessoal do sarcófago também, o pessoal do Holocausto. Eles vão nascer desse misto de ditadura militar, de pobreza, miséria e também a violência urbana. Então a brutalidade da música vai ser um resultado direto dessa brutalidade que a maioria dos jovens brasileiros vão viver. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, o Voz Feratus, que vai usar o black metal como uma angústia dessa vida moderna e essa raiva contra a violência do Estado, esse avanço do fascismo, especialmente aí com o governo do Bolsonaro. Lá no México a gente vai ter também o Xibalba Itzais, que vai misturar a sonoridade do gênero do black metal com instrumentos tradicionais, as línguas nativas ali também e os temas focados nas culturas astecas e também maia. A gente vai ter aqui o Tom Pantley também, dos Estados Unidos, que é uma banda americana, mas formados aí por muitos músicos de ascendência mexicana. Então aqui vai mais pro lado do death, do doom metal, mas com esses instrumentos e temas pré-coloniais para contar uma história sobre essa invasão espanhola com uma perspectiva anticolonial. Então eles vão se considerar aqui uma banda de metal indígena. Aqui a gente vai ter uma Weezer do Chile, que eu já mostrei antes, que significa montanha na língua mapuche. Então eles vivem ali em Santiago e vão usar a língua mapuzugã para as letras das músicas, como uma forma de reviver essa identidade indígena e vão denunciar essa destruição do seu território ancestral por empresas madeireiras e pelo Estado chileno. Então eles vão fundir o metal moderno, com bastante influência aí do Gojira, da França, com os ritmos e também instrumentos mapuche. Então para eles a música é uma forma de descolonizar o metal, dando para o metal um novo significado, que é ligado a essa resistência cultural e também essa cura de feridas históricas profundas. Então antes da conclusão aqui, me diz nos comentários, você conhecia alguma dessas bandas? O que você pensa sobre isso? Não esquece de apertar o like e também de se inscrever aqui no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Então vamos lá. A conclusão aqui é que o black metal não é um gênero monolítico. Ele é um campo cultural que pode ser contestado de formas ruins e também de formas muito boas. Então essa mancha do ISBM, ela é real, ela é perigosa, mas ela é minoritária e precisa ser combatida a todo custo. E eu acho que a verdadeira força do black metal, e não apenas do black metal, mas de outros gêneros musicais, é essa ressignificação, essa forma de poder ser adaptadas por comunidades de todo mundo para que elas contem suas próprias histórias de luta, histórias de resistência e também histórias de identidade. E nunca podemos nos esquecer, pau no cu dos nazistas. Espero que você tenha gostado desse vídeo e uma ótima semana para você.